Olá, meu nome é Jesse e meu objetivo nessa videoaula é ajudar você a entender como se calcula o desvio médio absoluto usando uma tabela de frequências desse tipo aqui. Trata-se de uma variável quantitativa discreta e nós temos aqui dados que se referem à quantidade de clientes atendidos em cada dia num período de 25 dias por uma empresa ou clínica, como você queira. Na primeira coluna, nós temos os valores da variável estudada, que é a quantidade de clientes atendidos diariamente. E na segunda coluna, as ocorrências, as frequências absolutas para cada um desses valores. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, aqui pela primeira linha, nós tivemos 7 desses 25 dias em que foi atendido apenas um cliente por dia. Na segunda linha, em somente um desses 25 dias, 2 clientes foram atendidos naquele dia. Na terceira linha, 2 dos 25 dias tiveram 3 clientes atendidos por dia. E assim sucessivamente. Para calcular o desvio médio absoluto, que mostra para a gente de que maneira estão dispersos os elementos dessa tabela, nós vamos usar essa expressão. E note que essa fração representa uma divisão. No numerador da fração, nós temos uma soma. Essa soma envolve parcelas que são produtos. Produtos de módulos de uma certa diferença por uma respectiva frequência. A diferença que está sendo calculada em módulo, ela é xi menos a média. Esse x barra aqui, ele equivale à média aritmética desse conjunto de dados. Então, num primeiro momento, o que a gente tem que fazer é calcular a média, uma vez que sem ela nós não vamos conseguir determinar qual que é este numerador. Para isso, nós vamos usar essa outra expressão. A média aritmética é calculada também por uma divisão, que aqui está representada na forma de fração. No numerador nós temos a soma de produtos que envolvem o valor da variável e a respectiva frequência. Essa expressão nos mostra que nós temos que calcular o produto de cada valor da variável pela sua respectiva frequência e depois somar. Vamos fazer isso e vamos fazer nessa coluna logo à direita na tabela. O que nós temos que fazer é multiplicar o valor da variável, que aqui é 1, por 7. E nós teremos 1 vezes 7 e assim sucessivamente para todas as outras linhas. Ou seja, 2 vezes 1, que é 2, 3 vezes 2, que é 6, e assim vai. Mas cada um desses valores que nós encontramos aqui é uma das parcelas desta soma. Logo, para calcular a média, nós vamos precisar, neste numerador, de somar todos esses valores. Somando tudo, nós teremos 100. E nós vamos dividir esse valor pela soma das frequências. As frequências, elas se referem, nesse contexto, à quantidade de dias. Então, nós temos uma soma para esses valores igual a 25. A média aritmética é o 100 dividido por 25, que é 4. Então, a média aritmética determinada, cujo valor é 4, nós temos as condições para calcular essa diferença em módulo que está lá no numerador do desvio médio absoluto. Vamos fazer isso nesta coluna. Inicialmente, vale lembrar que quando a gente calcula o módulo de uma diferença, nós estamos calculando, num linguajar bem simples, a distância deste valor até este daqui, num eixo. Então, nós temos o xi valendo 1 nessa linha, e o x barra nós acabamos de calcular, vale 4. Logo, o que está em módulo aí é 1 menos 4. O que quer dizer esse módulo, para quem não conhece? O módulo é uma função que retorna sempre um valor maior ou igual a zero. Se você tiver entre essas duas barras que representam um módulo um número negativo, então ele vai retornar o oposto dele. Caso contrário, retorna o próprio número. Por exemplo, aqui nós temos 1 menos 4 e o resultado dessa operação é menos 3. Mas como a expressão, o valor está em módulo, nós temos que converter esse valor para 3.
Então, o módulo de um valor menor do que zero retorna o oposto dele. A mesma coisa nós podemos pensar para a segunda linha, cujo valor da variável é 2. E nós vamos tirar desse 2 o valor da média, que é 4. E nós temos em módulo 2 menos 4 é menos 2. O que o módulo vai fazer? Ele vai converter esse valor para um valor maior que zero, o oposto dele, mais precisamente. Módulo de menos 2 é 2. E assim a gente vai fazendo para todas as outras linhas e valores da variável. 3 menos 4 é menos 1, e o módulo de menos 1 é o oposto dele porque ele é negativo. 1. 4 menos 4 é 0. O módulo de 0 é 0 mesmo. Caso esse módulo seja de um valor positivo, como por exemplo 5 menos 4, então nós temos o módulo de 1. O módulo de 1 é 1 mesmo. Para essas outras linhas, nós teremos os seguintes valores. Nós calculamos todas as diferenças em módulo. E essas diferenças em módulo, elas estão sendo multiplicadas pelas respectivas frequências dos valores da variável. Ou seja, nós temos um valor 1 aqui, e a distância dele até o 4, que é a média, corresponde a 3 unidades. Mas não é só um valor 1 que ocorreu. Ocorreram 7 deles. Então nós teremos 7 distâncias de 3 unidades. Logo, ainda temos que multiplicar o 3 pelo 7 para totalizar essas distâncias parciais. E a gente vai fazer isso. 3 vezes 7, essa outra distância para a segunda linha, vezes 1, essa outra da terceira linha, vezes 2, e assim por diante. Enquanto você faz os cálculos aí, eu faço aqui. Bora lá! Nós acabamos então de calcular o produto da diferença em módulo pelas frequências respectivas. Nós temos que somar esses produtos. Ou seja, vamos somar todos os elementos dessa coluna. Assim sendo, nós temos 50. O desvio médio absoluto ele é calculado dividindo esta soma, que é 50, pela soma das frequências, que é 25. 50 dividido por 25 é 2. Então, o desvio médio absoluto é 2. Você reparou, então, que o desvio médio absoluto, em resumo, é a soma de todas as distâncias dos valores da variável até a média, dividido pela quantidade de valores, ou seja, também é uma média. É a média das distâncias dos valores até a média aritmética. E isto mostra para a gente como os valores estão distribuídos.